E o fazemos ao abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, dos versos 10 ao verso 12, que diz-nos assim: O anjo, porém, lhes disse: Não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. E que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Amém. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos este texto, a primeira coisa que, mais uma vez, nós percebemos é que logo no começo, o anjo, se nós lembrarmos aquilo que nós líamos ainda na semana passada, nós vemos que quando o anjo lhes aparece e a glória do Senhor brilha ao redor dele, eles temem. Eles temem, e nós vimos que isto é uma situação comum, não apenas no Antigo Testamento, mas nós vimos que este temor que que as pessoas têm do Senhor, é um temor que aparece também mesmo em Zacarias, quando está ali no Santo dos Santos e o anjo aparece e ele teme. E quando o anjo aparece a Maria, novamente, Maria teme. E agora também aos pastores no campo. Mas o anjo, porém, lhes disse: Não temais. Mais uma vez, nós percebemos o anjo a dizer: Não temais. Uma terceira vez. A primeira, como já lembramos, no capítulo 1, no verso 13, quando diz assim: Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome João. Também, novamente, um bocadinho mais à frente, ainda no capítulo 1, no verso 30, diz assim: Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Mas porquê? Porquê é que não precisamos temer? No caso de Zacarias, o texto novamente é claro e o anjo, quando diz não temas, não temais, ele não diz o não temais e acabou-se. Ele não diz apenas não temais. E acabou-se. Ele diz não temais e depois diz a razão. Ele diz o motivo pelo qual não é necessário temer. E qual é o motivo aqui para Zacarias? Nós já vimos. É que a tua oração foi ouvida. O motivo que Zacarias não precisa temer é porque o anjo ali está para dar-lhe uma mensagem, e a mensagem é de que a sua oração foi ouvida por Deus e, portanto, sua mulher ficará grávida e dará luz a um filho a quem dará o nome João. Depois, Maria também. O anjo, quando diz não temais, ele não diz não temais e para por aí. Ele segue adiante e diz a razão, e diz mesmo porque, e as duas vezes é a mesma coisa. Ele diz: Não temas, para Zacarias. Zacarias, não temas porque. E depois para Maria: Maria, não temas porque. E a razão para Maria é: achaste graça diante de Deus. E então ele vai seguir a dizer e a anunciar a chegada de Jesus, de que ela ficará grávida, de que o Espírito do Senhor virá sobre ela e a envolverá com a sua sombra, com o seu poder, e ela ficará grávida. E a nós? E a estes pastores a quem o anjo diz: Não temais. Por que é que não precisam eles temer? As primeiras vezes nós percebemos que foi uma questão pessoal, uma questão de bênção pessoal, tanto para Zacarias quanto para Maria. E nós, ao lermos estes textos, poderíamos dizer: ok, Zacarias não precisava temer. E como é que eu sei? Porque o anjo disse que Zacarias, não temais. Maria não precisava temer. E como é que eu sei disso? Porque o anjo lhe disse, Maria, não temais. Porque... Mas e a nós? Será que nós poderíamos aprender do texto de Zacarias ou de Maria? Poderia ficar dúvida, porque afinal a justificação do não temer era uma justificação pessoal. Mas não para por aí. Porque o anjo, ao aparecer aos pastores, ele diz: Não temais.
E ele diz uma razão que vai além da razão pessoal. E ele diz: Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Portanto, o anjo, ao dizer aos pastores, não temais, já não é pessoal, como foi com Zacarias, como foi com Maria, e não é pessoal aqui apenas aos pastores. E isto o anjo deixa muito claro, porque ele diz ao final deste verso, ainda do verso 10, que será para todo o povo. Porque não precisamos temer, porque o anjo nos diz, porque trago boa nova. Trago boa nova. É interessante porque nós temos aqui três palavras, não é? Boa nova como uma boa notícia. Poderia ser apenas uma notícia, mas não é só uma notícia. Vos trago uma notícia. Mas ele diz, trago uma boa notícia, uma boa nova. E nós temos a palavra que nós já conhecemos e já falamos sobre ela, que é a palavra evangelho. E evangelho quer dizer boa notícia. A maioria dos irmãos já sabe disto. E evangelho quer dizer boa notícia. Entretanto, quando nós vamos olhar aqui o original, nós não temos duas palavras diferentes aqui. Nós não temos o verbo trazer, ou seja, trago ou anuncio, e depois o verbo evangelho. O que acontece é que aqui evangelho não é uma palavra, um nome, mas evangelho não é um substantivo, mas evangelho aqui é um verbo. E, portanto, no original não tem trago boas novas. No original tem apenas a palavra evangelizomai. Não sei se é essa a pronúncia correta, mas os irmãos fiquem tranquilos, isto é em grego. Mas a palavra original é esta, evangelizomai. É um verbo que significa trazer, anunciar, proclamar boas novas, boas notícias. Não são, como em nossa tradução, três palavras diferentes, mas uma palavra só. Portanto, se nós fôssemos traduzir, aqui seria o verbo evangelizar. Então, basicamente, poderíamos, talvez, numa tradução livre, para que os irmãos percebam aquilo que o anjo diz, ele diz: não precisam temer, pois eu vos evangelizo. Eu vos trago, vos proclamo uma boa notícia. Por isso não precisam temer. Talvez aqui o anjo estivesse a fazer menção a Isaías no capítulo 52, no verso 7, quando diz que formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Como falei aos irmãos na semana passada, esta palavra evangelho era usada também em cultos pagãos. No culto principalmente a César. E esta palavra era a palavra usada principalmente no culto que tomava lugar no aniversário de César, na data do nascimento de César. Então eles diziam que isto era evangelho, portanto era a boa notícia de que César havia nascido. E de que ele, portanto, o seu evangelho, não é? Ele era o salvador do mundo, o salvador do homem comum. E, portanto, era motivo de alegria e todos deveriam festejar e celebrar o nascimento de César. O evangelho, então, para os pagãos, o evangelho, então, para os gentios, significava o nascimento do imperador. Agora, entretanto, os anjos usam esta palavra, a palavra evangelho, para o anúncio do nascimento de Jesus. Quase que a dizer, e Lucas, aqui lembremos, Lucas, ele é gentio e ele está a falar com gentios, então Lucas aqui a dizer o verdadeiro evangelho, a verdadeira boa notícia de salvação, não é o nascimento de César, não é o nascimento do imperador humano, poderoso,
mas é o nascimento de Jesus. Esta é a verdadeira boa notícia de grande alegria. Alegria em Jesus. E esta boa nova, meus irmãos, como nós seguimos aqui a ler, ele diz: eu trago boa nova. Mas ele não para por aí. E ele dá então um adjetivo a esta boa nova. Ele diz que esta boa nova é uma boa nova de grande alegria. E aqui ele mostra qual o fruto no coração daquele que recebe esta boa nova. Aquele que recebe a boa nova de Deus, a boa nova do Filho de Deus nascido, a boa nova de Jesus, em seu coração há grande alegria. Há grande alegria porque Deus, com o seu Evangelho, nos mostra a sua salvação. Nos mostra a salvação que Ele já está a providenciar para cada um de nós. Para cada um de nós? Como assim, pastor? Para quem é então esta boa notícia? Para quem é esta boa nova de grande alegria, este novo Evangelho verdadeiro, o novo Evangelho e verdadeiro Evangelho vindo de Deus? Como nós falamos, o anjo, quando anuncia a Zacarias e a Maria, é pessoal. Mas agora esta mensagem é para todo o povo. Nós vemos aqui na segunda parte do verso 68, no capítulo 1 ainda, dizer assim: porque visitou e redimiu o seu povo. Lembram-se do cântico de Zacarias, cheio do Espírito Santo, a dizer que ele visitou e redimiu seu povo. No verso 68, hoje vos nasceu. Qual a boa notícia? Qual é a boa nova? Qual é o Evangelho de Deus? E aqui está expresso o nome, inclusive, que decidi dar a esta pregação, que diz: hoje vos nasceu. Hoje, em Lucas, de maneira especial, não quer apenas dizer o momento, não é algo como falando: quando é que vai ter o culto? Sim, hoje é domingo, então, portanto, hoje às 11 começou, estamos a ter neste momento o nosso culto, está a ser online. Não apenas isto, mas aqui a palavra hoje, que aparece outras vezes em Lucas, ela tem um significado muito maior. Tem um significado de que está a acontecer agora. Deus está a agir neste momento. Deus já está a fazer. E como nós percebemos isso? Porque essa palavra hoje aqui mais existencial, nós vamos percebê-la novamente quando Jesus vai fazer o seu primeiro sermão na sinagoga em Nazaré, no capítulo 4, verso 21, e diz então assim: então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Hoje se cumpriu as escrituras. Primeira palavra, a primeira pregação de Jesus. Hoje se cumpriu as escrituras. E também está presente nas últimas palavras de Jesus, quando Jesus já na cruz, os dois ladrões aos seus lados, ele vira para um deles que arrepende-se e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então Jesus responde-lhe no capítulo 23, no verso 43: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Novamente, hoje. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia em que o Espírito Santo de Deus fala ao vosso coração. Neste momento mesmo, hoje, agora, enquanto ouves aqui e participas deste culto que estamos a ter, o Espírito Santo em tua casa, onde quer que estejas, fala ao vosso coração. Não é amanhã, não foi ontem e se calhar já perdeste então o momento. Não, é hoje, é agora. Este é o momento de salvação na tua vida.
Este é o momento em que Deus fala ao teu coração. É hoje, é a hora. Nascimento de Jesus. Quando nós continuamos a ler o texto, percebemos também que não é um acontecimento apenas para a sua família. Não só agora o não temais deixa de ser pessoal e individual de Zacarias e de Maria, mas o próprio nascimento de Jesus e o nascimento de uma criança é algo muito particular, é algo muito familiar no sentido de é algo da família, não é? Nós que somos amigos da família, se calhar nos alegramos, claro, nos alegramos com a família quando chega um bebê novo, mas é claro que a família tem uma alegria muito maior e uma alegria especial, porque o bebê chegou a eles. E, portanto, é diferente quem é da família, não é? Mas aqui nós vemos algo também diferente. Porque o anjo, quando diz hoje, ele diz hoje vos nasceu. Ele não diz hoje nasceu a Maria, hoje nasceu a José, mas ele diz vos nasceu. É vosso. E ele diz isso àqueles pastores no campo, hoje vos nasceu. Ele veio para vós. Ele veio para mim, ele veio para si. Esta é uma boa notícia para mim e para si. E ainda lembro-me quando nós descobrimos que, às vezes, todas as vezes que a Andressa estava grávida e todas as vezes que as crianças nasceram, sempre foi um momento muito especial e de grande alegria, uma alegria incontida, é impossível tirar o sorriso do rosto nestes momentos. Que grande alegria! Mas não é uma alegria restrita a José e Maria, não é uma alegria restrita à família de Jesus, só a família de sangue. O que ele está a dizer é que vos nasceu. Nós somos incluídos na família, portanto também temos motivo de rir e nos alegrar. Este anúncio, portanto, que o anjo faz, mostra aqui um caráter extremamente pessoal para todos. Não é como o anúncio nasceu a eles. Hoje no hospital nasceram tantos bebés. Ou nasceu a família do meu amigo, do meu vizinho, um bebê. Algo que pronto, seja, por mais que eu alegre-me, não toque-me diretamente. Mas diz, vos nasceu. Extremamente pessoal. Jesus nasceu, Jesus encarnou, veio a este mundo por si. É isto que o anjo diz. Hoje vos nasceu. João, capítulo 1, verso 11, a primeira parte, ele diz exatamente a mesma coisa. Ele diz, veio para o que era seu. Jesus não veio apenas para a sua família, mas veio para todo aquele que era seu. E ele segue na cidade de Davi. Como também já dissemos anteriormente, como um cumprimento da profecia que encontra-se ali em Miqueias, no capítulo 5, no verso 2, aqui diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E quem? Quem que nasce? É um bebê qualquer. Ele disse, hoje vos nasceu um bebê. Sim, claro, nasceu, é um bebê, não é? Ninguém já nasce crescido. Mas ele diz as características deste bebê. Ele diz quem é este bebê. E ele então, ao descrever este bebê, novamente ele diz aqui algo que pode nos parecer três palavras diferentes, três coisas isoladas, três características, talvez como se pudéssemos dizer, o Álvaro, pronto, ou seja, o Álvaro é magro, o Álvaro é branco e o Álvaro tem cabelos castanhos escuros, quase pretos, pronto.
como são características diferentes. Uma coisa é ser magro, que nada tem a ver com ser branco. Ele podia ser negro, que nada tem a ver com o cabelo escuro. Ele podia ter o cabelo ruivo, podia ter o cabelo loiro. Portanto, são características isoladas que poderiam estar muito bem juntas, mas que, portanto, também podem estar muito bem separadas. Mas aqui, ao fazer isto, ele na verdade nos diz, apesar de parecerem três coisas, ele nos diz duas. Mas também nos diz duas que são indissociáveis. Porque ele diz que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, que é Cristo o Senhor. Lembre-se que, novamente, Lucas, por ser gentio, e lembre-se do Evangelho que era pregado, e o sentido do Evangelho ao gentio remetia novamente, muito rapidamente, ao culto a César. E que uma das coisas que o culto a César e o Evangelho de César dizia era exatamente de que ele era o Salvador das pessoas comuns. De que ele expandia o império de tal maneira por todo o mundo, de tal forma que todos beneficiavam-se, até o homem mais comum, e de que ele veio então, portanto, para salvar, trazer uma vida melhor até ao homem mais comum. E quando alguém falava Evangelho, era exatamente isto que suscitava. Talvez quando nós ouvimos, não é? Portanto, quando nós ouvimos palavras, e vou dizer aqui uma para que os irmãos percebam, quando falam da bazuca europeia, as pessoas sabem exatamente aquilo que significa, não é? Que é aquela ajuda financeira que a União Europeia vai dar, exatamente pela questão que estamos a ver da pandemia aos países, e Portugal vai receber, então chamam bazuca europeia. Então, quando alguém diz bazuca europeia, sabe exatamente aquilo que quer dizer. Agora, imaginem, daqui a muitos anos, alguém dizer, não, a bazuca europeia, a Portugal, as pessoas vão dizer, bazuca europeia, será que Portugal estava em guerra com a União Europeia e que estavam ali com as bazucas viradas para Portugal? Não era isso que queria dizer. Aqui é a mesma coisa. Quando fala-se de Evangelho, e aqui ele vai dizer, e o anúncio vai ser, ele é o Salvador. Sabe aquele Evangelho que é falso e que eu vos apresento um novo Evangelho, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Deus, é de que Jesus é o Salvador. O vosso Salvador não é um líder político. E nós devemos orar pelos nossos líderes políticos. Hoje mesmo, ao começo do nosso culto, nós oramos para que os governantes tenham sabedoria ao lidar com a situação de Covid, que continua a crescer o número de infectados cá em Portimão. Entretanto, nós oramos por eles exatamente porque reconhecemos que sobre eles está Deus. Porque nós reconhecemos que não virá deles a nossa salvação, mas que a nossa salvação está em Cristo Jesus, no Cristo Senhor. Aqui então o anjo afirma categoricamente: o vosso Salvador não é o vosso presidente. O vosso Salvador não é o vosso primeiro-ministro. O vosso Salvador não é o presidente da Câmara ou da Junta de Freguesia. O vosso Salvador não é ninguém que seja um líder político. Mas o vosso Salvador é este bebé que hoje nasce neste sítio muito especial e que tanto significa, e que é anunciado novamente, não no templo, anunciado não a governantes que não vêm de uma casa de governo ou política, ou não vêm desta casa sacerdotal como poderia vir. Ele poderia ter vindo no lugar de João, não é? Poderia ter vindo Jesus na família de Zacarias, por exemplo, mas não foi. E que não foi anunciado, portanto, nestes sítios, mas anunciado não apenas a homens comuns. A salvação de César, ele dizia, eu sou o salvador do homem comum. Mas o anjo diz sobre Jesus, Jesus é salvador mais do que apenas dos homens comuns, mas ele é salvador de todos, até mesmo aos marginalizados, como pastores no campo, isolados, a cheirar a ovelha, a esterco, sujos,
cansados, extenuados, sem ter muito dinheiro. Este é o Salvador anunciado por Deus por meio do anjo, que o anjo anuncia. E quem é este Salvador, então, afinal? Queremos conhecê-lo, o nosso Salvador, aquele que há de nos libertar. Deve ter sido isso que o coração daqueles homens, enquanto o ouviam, gritava. E ele, então, lhes diz: é Cristo Senhor. A nossa tradução diz: é Cristo o Senhor. Como se fossem coisas separadas, mas aqui no original a palavra é Christos e a palavra Senhor é a palavra Kyrios. E é interessante que aqui no original ele não diz Christos ou Kyrios. Aqui existe uma conjunção destas duas palavras. A palavra Cristo, que os irmãos devem muito bem lembrar que que significa Messias, não é? É a tradução para o grego de Messias, e que significa aquele ungido, portanto separado, escolhido, colocado por Deus naquela posição de Senhor. Era o rei davídico, o rei que viria da casa de Davi, portanto de Belém, como nós já lemos, e que então seria ungido rei pelo próprio Deus para reinar sobre Israel. Mas aqui ele não podia ser então o Messias ou o Christos do Senhor. Mas o anjo não diz: ele é o Christos, o Messias do Senhor, o ungido do Senhor. Ele não diz: ele é o escolhido do Senhor. Ele diz: ele é o Christos Kyrios. Ele é o Cristo Senhor. E esta palavra Kyrios é uma palavra interessante porque na versão dos 70, na Septuaginta, esta é a palavra usada, exatamente a palavra usada, para traduzir o nome de Deus, Javé, Yahweh. A palavra Kyrios é a palavra para traduzir o próprio nome de Deus na Septuaginta. E, obviamente, novamente, Lucas sabe isto. Lucas não foi ensinado em hebraico, ele é um gentio. Assim como os gentios a quem ele escreve. E que, portanto, quando pegam o Antigo Testamento para ler, toda vez que leem o nome de Deus, não leem Javé, não leem Yahweh, leem Kyrios. E, portanto, quando o anjo anuncia Christos Kyrios, ele está a dizer o Messias Senhor. Em consonância com aquilo que vimos no verso 32 do capítulo 1, quando também o anjo a anunciar a Maria diz: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Cristo Senhor. Não o Cristo do Senhor, mas o Cristo Senhor, o Deus feito Messias, Deus encarnado e a viver entre nós, Deus feito homem para nos suscitar salvação. E como saberão que o encontraram? Um sinal. O anjo diz: terão um sinal. No Antigo Testamento, sinais são muito comuns e ele tem como única finalidade mostrar e provar que aquela mensagem que está a ser dada é verdadeira. É de facto uma mensagem que vem de Deus e, portanto, não é apenas uma confirmação a dizer vão lá e vejam que isto é verdade. Vão lá e percebam com os próprios olhos. Mas existe aqui um sinal, existe uma ação de Deus, portanto, que comprova algo miraculoso, que comprova que, de facto, aquilo que está a ser dito não é algo que vem de homens, mas algo que vem de Deus. De que é Deus
quem diz, é Deus que fala. E qual é o sinal miraculoso que Deus fará? O sinal miraculoso aqui dito é que encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Em uma manjedoura, meus irmãos. Aqueles pastores mais do que ninguém sabiam e conhecem este sítio. E era o último sítio que eles mesmos, provavelmente, em seus corações, imaginavam que encontrariam o Salvador Christos Kyrios. Cristo Senhor, em uma manjedoura. Jesus, ao entrar neste mundo, não podia ter entrado de maneira mais humilde, mais simples, mais marginalizada, bruta, do que nascer neste sítio e ser colocado numa manjedoura. A manjedoura é o sítio onde se colocava a comida para os animais comerem. Um coxo de comida para animais. Portanto, um sítio com um cheiro forte, não é? Para não dizer mau cheiroso, sujo. Não que não limpassem, mas sabemos que não é a mesma coisa que um sítio, seja muito longe, muito distante da realidade que temos hoje em dia quando bebés nascem em hospitais, tudo estéril. Não podia ser mais distante esta realidade em que Jesus nasce e é colocado. O Salvador, Cristo Senhor, adentra a história na posição mais baixa em que poderia entrar, mais humilhante que poderia entrar. Nascido no lugar de animais. Hoje vos nasceu. Estes, meus irmãos, é Jesus. Este é o meu Jesus. Este é o Jesus do Evangelho de Deus. O Cristo, Senhor, que nos enche de alegria, de grande alegria. Uma vez que veio nos salvar e agora, portanto, não mais precisamos temer. Não mais precisamos temer. O Cristo, Senhor, que nos nasceu. Nasceu para nós, nasceu para mim, nasceu para si. Para nos suscitar plena e poderosa salvação, como disse Zacarias, cheio do Espírito Santo. E ao final o anjo vai dizer-lhes, portanto, vão e vejam. Ao que nós, na Igreja Batista de Portimão, dizemos, venham e vejam. Este é Jesus. Este é o Evangelho. Há salvação. Já não precisamos temer. Podemos aproximar-nos da presença do Senhor. Através de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Cristo Senhor, Cristo Deus. Deus feito homem por nós, para nos suscitar plena e poderosa salvação. Oremos ao Senhor.